Da nossa cidade é você. Boas-vindas, né? Eu quero aqui dar inicialmente as boas-vindas ao nosso ciclo de palestras online. Alguns rostos conhecidos, outros são novidade. Esse ciclo, gente, é um oferecimento da Escola do Parlamento de Fortaleza, um órgão da Câmara Municipal de Fortaleza. E eu sou o Sávio Mota, né? Estou me apresentando aqui como mediador de hoje, com o auxílio da nossa querida Tassiana Costa, está presente aí também. Qualquer coisa, vocês jogam no chat aí o nosso nome, e-mail da Tassiana, para comentar qualquer necessidade, qualquer pergunta, e a gente vai procurar mediar, tá? A ideia da Escola do Parlamento é fazer uma programação voltada principalmente a população de Fortaleza, e esse ciclo de palestras em específico é uma maneira de fazer isso, né? Trazer temas que são necessários para a nossa sociedade, para a nossa reflexão legislativa, mas também para o nosso dia a dia. Então, a ideia de oferecer isso para a comunidade é uma das prioridades que nós estamos sempre colocando em relação às nossas atividades. E por conta disso, nós temos assim uma programação bastante variada. Agora, em abril, por exemplo, teremos a oferta de novos cursos, já estão sendo anunciados por aí, muito em breve vocês devem saber também. Tem o aniversário de Fortaleza, da cidade, então a gente também vai correlacionar isso a questões, a pautas sociais, o próprio ciclo de palestras e eventos em geral. A gente teve um lançamento já nessa última semana, foi bastante corrida, tivemos uma palestra, tivemos evento, assinatura de acordos, enfim, tem sido bastante interessante esse momento inicial de 2023 para a Escola do Parlamento. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu preciso colocar aqui alguns avisos e combinados, tá? Primeiramente, a presença das pessoas que têm interesse de obter um certificado, a gente pede que coloquem justamente o nome, sobrenome usuais. Eu acho que a maioria que viu e está colaborando, agradeço muito. Pode ser o nome completo ou só o nome e sobrenome usual que foi usado na inscrição lá do Simpla. E aí, lembrando, isso vale certificado que pode ser usado em atividades complementares de faculdade, pode ser utilizado para progressão no trabalho, e aí vai de cada necessidade, né? Aproveitando também, eu digo que estamos sendo gravados, tá? Porque esse material vai ser disponibilizado. A ideia é essa, que a gente tenha o máximo de acesso possível, né? Para que as pessoas tenham esse material, inclusive os slides também, se a professora conceder essa possibilidade, como já está integrado, inclusive, no vídeo, eu imagino que não seja problema nenhum. Então, a professora já está aqui concordando, assentindo com a cabeça, então vai ser bem bacana isso, a gente poder disponibilizar para todo mundo também, tá? São informações importantes e interessantes, como vai ficar muito claro daqui por diante. Perguntas e comentários, gente. A gente vai fechar pelo chat, tá? Ou seja, conversem, mas pelo chat, para a gente agilizar um pouco também esse processo, tá? Os comentários vocês podem fazer no chat, e a gente não vai abrir o microfone dessa vez, tá bom? Tudo que for discutido que a gente puder levar dentro do tempo também que a gente tem, claro, para que a palestrante possa esclarecer, comentar, considerar, ponderar, nós estaremos fazendo isso, tá bom? É isso. Dúvidas, como eu disse, coloque no chat. Hoje, o nosso tema é um tema difícil, nós temos que ser bem claros com relação a isso, mas é um tema necessário, né? Por exemplo, quando a gente fala hoje, infelizmente, nós tivemos um caso aí de insegurança pública, né, no estado de São Paulo e tudo. A gente pensa muito em questão de segurança pública, e a gente esquece algumas violências também que ocorrem no nosso dia a dia, próximo da gente, muitas vezes, e que são violências silenciadas. Então, esse tema que a gente está trazendo hoje é uma amostra disso, né, de que o silêncio é muitas vezes o nosso inimigo. Então, é muito importante a gente tratar da questão da violência sexual contra a criança e o adolescente e a naturalização da gravidez precoce, que é o tema de hoje, né, ministrado pela nossa querida professora Márcia Monte. E Márcia Maria Pinheiro Monte é assistente social pela Visão Mundial,
especialista no enfrentamento a violências domésticas contra crianças e adolescentes pela USP, e a professora também da Unifametro. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite, por vir tratar desse tema tão necessário, às vezes não, sempre difícil, né? Mas às vezes assim, silenciado, como eu vinha dizendo, e a gente sabe que precisa tratar disso, para a gente ter cada vez menos a necessidade, né, de ficar abordando isso. Mas a gente sabe que a luta é grande. Seja bem-vinda, a sala é sua. Obrigada, Sávio. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito esse convite. Assim, é um tema difícil, mas que precisa ser tratado. Aí a gente vai conversar sobre ele. Né? Ninguém ainda tem todo o conhecimento do mundo, mas a gente vai trocar um pouquinho de experiência. E aí é um prazer enorme estar aqui numa sala bem cheia, né, de pessoas. Então, já vi aqui uma militante muito querida, uma amiga muito querida, que é a Eveline, né, e também já milita nessa área, exatamente com esse tema também, e tem muito conhecimento sobre isso. Então, prazer enorme, Eveline, ver você aqui. Então, é um prazer a gente estar aqui. Então, ótimo. Obrigado. Vamos, então. Professora, você prefere que eu passe os slides? Você passa? Como é que você prefere que a gente faça? Sabe, se você puder passar, porque quando eu passo, eu não vejo ninguém, né? Aí eu acho... Isso, ok. Se você puder passar, eu vou amar. Né? Então, eu vou aqui compartilhar e você dá o comando, tá? Eu acompanho você. Tá bom. Tá certo, sabe? Obrigada. Nada, que é isso. A gente deixa sempre por último, porque, na verdade, os detalhes também se ajustam por último, muitas vezes. Está aí. Né? Gente, então, o tema é esse, né? Violência sexual contra criança e adolescente, a naturalização da gravidez precoce. A primeira coisa que a gente precisa entender agora é o que é a violência sexual. Né? Então, pode passar, Carlos. Né? Então, o que é violência? Né? Então, a violência, eu peguei esse conceito, né? Que diz assim, olha, a violência é tudo que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser, é todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade, a liberdade de alguém. Né? Então, todo o ser que tem um poder, né, de subjugar o outro, né, contra a vontade dele. Então, isso é uma violência. Então, quando eu sou subjugada, né, quando eu não tenho a liberdade de falar, então eu estou sofrendo um ato de violência. Né? Por isso que hoje tem campanha, quando eu falo da violência contra as mulheres, e agora a lei, né, da importunação sexual, quando diz não é não. Porque se é não, não tem brincadeira, não pode vir pegar força, então tem que ser espontâneo. Quando eu sou adulta, se eu deixar, tudo bem, então pode me encantar, pode me abraçar, pode me beijar. Se eu não faço isso, não. A mesma coisa com as crianças. Então, quando eu tenho o poder, né, o meu poder deveria ser de proteger, e eu uso isso para seduzir uma criança, principalmente uma criança que não compreende, não tem essa maturidade, essa compreensão disso, isso acontece a violência. Pode passar, tá? Então, quando a gente fica pensando, né? Quando é que ocorre essa violência, esse poder, né, de subjugar o outro? Essa necessidade que um ser tem de subjugar. O que é que faz essa pessoa racionalizar, né, essa violência? Porque quando você age com violência, parece estranho, mas há uma racionalização desta violência. Né? Então, o que acontece na nossa sociedade? Em geral, na América Latina, isso acontece. Primeira coisa, né? Que aí eu botei um ponto aqui, mas aí tem uma literatura sobre isso, né? Tem Casa Grande Senzala que vai falar sobre isso, né? Vai ter um monte de livro que vai falar sobre isso, que é a... Professora, só um instantinho, perdão. Erro meu, você estava falando, eu cortei aqui sem querer, eu acredito. Você pode ativar o seu microfone de novo? Pronto, ativei. Perdão, Acho que perdão. Ele fechou, né? Foi, mas... sem querer, foi um erro meu. Não, continue. Então, a cultura do... pode falar? Não, você está falando da América Latina, exatamente. Fica à vontade. Pronto.
Então, essa cultura do patriarcado, ela é muito comum em toda a América Latina, né? Muito nossa, dos latinos, né? Dos países latinos, essa pautada nessa valorização do homem branco, né? Então, é a colonização que aconteceu, então quem eram os homens, aí começou, né, desde lá da colônia, e ela vem se perpetuando até os dias de hoje, né? Então, essa cultura do patriarcado, né? Então, o que é que ela diz? Quem é que manda? Né? Aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo, dos coronéis, né? Então, os coronéis eram o homem branco que mandava, e aí ele tinha a esposa, né? E ele mandava na esposa, nos filhos, e tinha a senzala, né? Então ele mandava nos escravos, né? E os escravos eram um objeto. Então, essa cultura do patriarcado, pautada, né, na violência, na subjugação da mulher, né? Então, quando a gente vai olhar, inclusive, a educação, quando era, né, nessa história da educação, ela começa, e aí ela começa o quê? A educação no Brasil, ela começa para os homens, né? Os homens são educados para a vida pública. Gente, perdão, eu tenho muito cachorro. E vocês podem ouvir, eu tenho 3 cachorrinhos, né? E às vezes eles ficam aqui pertinho de mim e ficam latindo. Mas eu vou tentar que eles não fiquem. A subjugação esse homem tem esse poder, né? E a educação nessa época, desde a colônia, ela começa aí com o decreto de Dom Pedro, que aí, se vocês forem ver como é que começam as escolas, né? No Brasil, né? Na época depois da colônia, ela começou o imperador, né? Então ela começa oferecendo educação para os homens, né? E aí no decreto dele, ele vem dizendo assim, a educação, né, deve ser feita para os meninos, né? E lá eles devem aprender a matemática, a política, né? Todas o que é necessário. Já para as mulheres, aí ele diz, olha, as mulheres só precisam aprender a ler e escrever, as 4 operações, e tem que aprender economia doméstica para ela gerir bem a sua casa, né? Então, o homem é preparado para fora e para liderar, né? E a mulher para a rainha do lar. E a mesma coisa vale para os meninos e as meninas. Então, os meninos são educados para essa vida, para ele ser o grande líder, e as meninas para falar francês, para falar, para tocar piano, né? Para cuidar da casa e para administrar ali aquele ambiente doméstico. E esse homem, ele é detentor de tudo isso, né? Então, a legislação toda ela vai ser construída para privilegiar esse homem, né? Tanto que aí a educação começa dizendo, olha, os escravos não são considerados, né? Então, a educação não é para escravos, é para homens livres, né? Então, todos os homens livres, né, que vão ser educados, né? Somente depois é que vem um decreto que aí entra os forros, né, os libertos, mas e só na República é que entram as mulheres negras. Aí, pasmem, um dia desse é que as mulheres negras tiveram chance de educação. Então, toda essa cultura desse homem faz com que a gente veja essa cultura, né, desse patriarcado, desse machismo, e aí a gente vê, inclusive, essa violência, né, explicada, não é justificada, porque não se justifica, mas ela é explicada por todo esse cenário. Se você vai ver, inclusive, de toda essa consequência, quem é que sofre mais violência? Então, as mulheres, as crianças, os negros, né? Então, a mulher negra sofre muito mais violência do que a mulher branca. A menina negra sofre muito mais violência do que a menina branca, né? Então, ela está ali na alta vulnerabilidade de sofrimentos de violência. Então, essa cultura do patriarcado é um dos motivos que a gente tem violência contra a mulher e violência contra a infância. Porque este homem, ele ainda tem, né, na sua cultura, que ele é o dono. Imagina ser o dono e o meu objeto se rebela contra mim, né? Então, não pode.
Então, se ele não é meu, ele não é mais de ninguém. E aí eu mato, porque é uma vergonha, um traje o meu objeto não querer ser mais meu. Como assim? Eu tenho uma bacia e a bacia não se rebelar contra mim? Não existe. Eu quebro essa bacia e jogo ela no lixo. Então, é muito, né, como funciona a cabeça mesmo. Uma outra questão, e a mesma coisa da violência contra as crianças. O filho é meu, a filha é minha. Então, se a filha é minha, eu faço o que eu quiser. E aí é uma justificativa, inclusive, sobre isso. Eu não sou pedófilo, eu sou pai. E ela é minha filha. Então, dentro da minha casa, dentro de 4 paredes, eu faço o que eu quiser. Né? E realmente ele não é pedófilo, ele é abusador. Né? Então, essa compreensão é muito ainda dessa cultura que coloca ele nesse patamar de homem que manda e que todo mundo obedece. E ele dita as regras, e as regras estão acima da lei. Porque a lei, até um dia desse, era muito, ainda é, né? Era muito privilegiava sempre este homem. Então, racionalizou. Então, a mudança de cultura ainda não foi... a gente ainda está em processo de mudança. Por isso, tão necessária ainda as leis, né? Da importunação sexual, né? Do feminicídio, né? A lei que vem proteger a infância e a adolescência, são muito necessárias para que se venha forçar a mudança dessa cultura ainda tão enraizada, né, conosco. Uma outra questão é a cultura da violência, né? Então, nós temos aí uma sociedade que a gente aceita a violência, né? E aí, por exemplo, quando uma pessoa é vítima de violência, mas o que é que ela fez para ele agir assim, né? A vítima tem que explicar o que foi que levou o acusador, não, o agressor a fazer isso com ela. Não, a menina foi violentada, mas o que foi que essa menina fez para esse cara violentar com tanta agressividade? Como assim que foi que ela fez? A gente aceita essa violência, né? Então, a gente aceita a violência contra os filhos, né? Não tem que educar na violência, porque se não educar na violência, eles não aceitam. Então, é uma sociedade ainda que a gente não aprendeu, né, de como é que a gente se organiza, né, de como é que a gente... o diálogo, né, na instituição que eu trabalho, Neila, mas é claro, a coordenação do trabalho é o pior sentimento, certamente, né, certamente, violência é terrível, né, e no espaço de trabalho, então, é uma loucura, né, porque isso desestabiliza, né? Porque é um local que você vai para ganhar o seu pão e tudo, e aí você tem importunação, tendo assédio, você desestabiliza, né? Você precisa ter aí uma estrutura psicológica muito grande, e não é fácil, né? Isso é um crime enorme. Né? E aí, essa violência, às vezes a gente diz assim, mas o que é que você está fazendo, né? Para isso, o que foi que você fez? Então, é uma sociedade que justifica a violência, né? Então, por isso que a gente teve aí a necessidade, assim, né, de olho por olho, dente por dente, né? Vamos armar todo mundo, vamos como se isso fosse a solução, porque a gente justifica, olha, fez violência, então bora aí agir com violência também, né? E aí vira uma barbárie social absurda, né? Que aí as consequências vão atingir todo mundo e a gente vai ter uma consequência muito grave. Então, essa cultura, né, de crescimento da violência exatamente, Daniela, em tudo, né? E se for as mulheres, né, que historicamente são as mais vulneráveis, pior ainda, né? Então, o que foi, mas também estava com aquela roupa, mas também tu viu as fotos dela no Instagram, como era? Estava pedindo. Como assim estava pedindo? Você viu como é que ela foi? Qual é a roupa que ela usava, né? Então, a vítima é que tem que, né, ter um comportamento para o agressor não agredir. Como assim? Né? Não pode haver agressão, né? A gente é uma sociedade racional, né? Aí a humanidade, né, é o que se diferencia de todos os animais pela sua capacidade de pensar, de racionalizar, de criar estratégias. Então, como essa mente ela é muito evoluída, não se justifica violência. Mas aí a gente ainda tem. E a cultura do silêncio. Né? Então,
a gente vê a violência acontecendo, imagina, aí você vive numa comunidade, né? Você vive aí no seu bairro, numa rua, e aí tem uma violência perto, né? Contra uma criança, e você vê a mãe batendo e tudo, mas aí o que a gente diz assim? Eu não vou me meter porque eu não quero confusão, né? Eu não vou me meter porque eu não tenho nada a ver com isso. Ela é a mãe, ele é o pai, né? Se for marido e mulher, a gente diz assim, não briga de marido e mulher, né? Não se mete a colher. Né? Hoje em dia, a campanha dos órgãos de defesa da mulher estão batendo muito nisso. Não, então a gente vê uma mulher gritando assim, olha, mas se for denunciar, depois ela é que vai brigar com a gente. Ela vai dizer que a gente interferiu na briga do casal. E aí a gente deixa a violência acontecer porque a gente não quer se envolver. Porque ao passo que a gente se envolve, né, aí a gente tem medo das consequências que podem vir. É fato que no Brasil, hoje em dia, já tem muitos mecanismos de denúncias anônimas, né? E falando de criança e adolescente, a gente tem aí o Disque 100, a gente tem aí como fazer uma denúncia anônima para o próprio Conselho Tutelar, mas a gente ainda não usa desses equipamentos e mesmo assim a gente não quer se envolver. Então, eu prefiro lavar minhas mãos, né? Então, eu lavo as minhas mãos para elas ficar limpas. Elas não ficam limpas, né? Porque eu fui omissa naquilo. E aí vem a lei, que foi bem interessante, eu não sei se vocês estão por dentro agora, do Henri Borel. Ainda não é essa aí, né? Mas a lei do Henri Borel, que eu não botei aqui, sabe? Não lembrei mesmo de botar, sabe? Estou lembrando agora. Mas eu peço para vocês consultar, é só botar no Google, né? Bem recente, né? Porque o caso dele é inclusive recente também. Exato. E bem recente, ela foi aprovada agora, né? Em 22, ano passado. E na lei do Henri Borel, ela tira a gente da zona de conforto de ser omisso. Então, o que a lei vai dizer? A lei, ela modifica o Código Penal, modificação do Conselho Tutelar, ela modifica um monte de coisa. Daí ela diz assim, olha, se você souber e você não denunciar, você não vai pagar a sua multa, como o Estatuto colocava. Você vai preso. Você vai responder por 2 anos por omissão. Então, você tem a obrigação de notificar a violência, né? Então, ela vem com esse poder, essa obrigação de forçar a gente a sair da nossa zona de conforto, gente. Eu tive uma experiência, eu não gosto, sabe, de estar comparando países, não gosto. Mas eu tive uma experiência num país que eu visitei, e eu não vou dizer o nome, para a gente não ficar comparando, sabe? Mas era bem interessante que eu estava no supermercado e tinha uma criança, né, dando aquele, me permita só a palavra, eu não acho outro termo, mas aquele escândalo, aquela coisa que criança, né, própria de 4, 5 anos dá, quando ela queria uma coisa e os pais não deram. Não sei por que a criança estava assim, não tem nenhum motivo, mas e os pais tentando acalmar a criança, e a criança, né, dando aquele espetáculo de grito e tal. E aí uma colega disse, e os pais com muita paciência lá, e uma colega disse assim, olha, mas está vendo a paciência deles? É porque se eles, né, fizerem alguma coisa, mas é imediatamente, a prisão é imediata, sabe? E aí, esse mesmo país, né, a gente estava vendo, eles tinham um caso de violência, né? Eu passei 15 dias. Em um mês, porque sério que a notícia estava há um mês rodando. Em um mês, teve um assassinato de uma mulher. Em um mês inteiro, no país inteiro. E é um país imenso, é maior do que o Brasil. Então, no mês inteiro, teve o assassinato de uma mulher, né? Por conta de ciúme do marido, né? Então, o que se percebe? O índice, né, de violência lá, ele é muito menor porque a cultura já do povo, né, a legislação ela já vem muito forçando a que não exista esse tipo de violência, inclusive na infância. Então, o que eu achei interessante era isso, assim, a criança, né, então você precisa desse diálogo, na educação tem toda uma proposta e tal, e as consequências é isso. O nível de violência nesse país é pequenininho. Quando eu fui falar para eles que a gente tinha em Fortaleza
né, no final de semana, 20 meninos mortos, adolescentes, né, eles olhavam assim com a cara, tipo assim, não, a gente sabe que o Brasil é violento, mas você está dando uma, né, dando uma valorizada aí nesse contexto. Não, assim, eu vi que eles não conseguiam nem acreditar nessa dimensão que é muito maior, né, que tem chacina aí a 3x4. Então, a questão dessa cultura, né, que lá não tem, que denuncia, que faz, que não pode, que já está enraizado nessa cultura, nós não temos aqui. E aí a gente fica justificando a violência, e cada dia mais a gente tem aí mais violência. Não sei se vocês acompanharam hoje o caso de um menino de 13 anos. Gente, como é que pode? Uma criança ainda, de 13 anos. E aí ele entrou na escola armado para matar um colega, e aí, pelo menos foi essas as primeiras informações, e aí matou uma professora de 71 anos. Isso é uma tragédia imensa para o país, porque é uma criança, e matou uma profissional que estava lá. E aí, na reportagem, meus pais dizendo assim, olha, na escola sempre tem confusão por causa de bullying, por causa de racismo, né? Então, tudo tipos de violência, né? E que aí o sistema de educação não cuidou, né? Então, não, bora deixar para lá, isso não é brincadeira, isso é sério. Então, não pode ter cultura de silêncio, não pode aceitar. Exato, não justifica, né? Então, não pode aceitar isso, não pode, a gente não pode aceitar a violência, a gente precisa estar falando sobre ela, a gente precisa estar achando estratégia o tempo todo, porque ela está aí rondando, né? Poderia ter acontecido na escola dos nossos filhos aqui, poderia acontecer, você está sujeito a acontecer isso você vai num trânsito, aí dá uma engavetada com alguém, acontece alguma coisa, e é sem querer, né? E cadê? Daniela, nossa luta pelos psicólogos e assistentes sociais na educação, é uma luta também que eu estou junto com o meu conselho, né? Precisa, pelas comissões de proteção na educação, é uma luta que a organização que eu trabalho, luta para que a gente previna, para que a gente trabalhe, né? Eveline, que trabalha aqui, né, que está aqui, que é da Terra dos Homens, também trabalha, né, com a questão da construção de paz, com a questão da prevenção das violências dentro das escolas. Então, isso é necessário. E é necessário em todos os meios, que a gente diga não, né, a gente mude e a gente fale sobre. Não dá para botar isso debaixo do tapete. Agora, a cultura do silêncio, ela é agravada porque, às vezes, a gente não sabe como agir. Né? Eu fiz treinamento de professores, de 500 professores, e a maioria deles assim, sim, mas o que eu faço? Porque não é brincadeira, né, gente? Aí a gente se vê diante de por exemplo, um abuso sexual que a menina vem e conta para o professor, e aí? Ele fica desesperado, sem saber o que fazer. Não é fácil. Mas a gente não pode ficar calado. Fácil não é. E aí eu não dou essa receita para ninguém. É fácil, professora? Não é fácil não. Se vê um caso desse para você vai resolver, você vai encaminhar para o conselho tutelar, né? Isso vai ter desdobramento, isso vai ter impacto na vida da família, né? Isso vai ter um monte de impacto. Por mais que você diretamente não está envolvido, tem um impacto na sua vida também. Tem que ter coragem, tem. Agora, quando nós estamos nessa questão né, dos direitos humanos, né? E aí eu sempre falo com os professores, gente, ó, quando a gente trabalha com pessoas, não tem jeito, foi uma escolha que a gente fez. Então, isso já está, faz parte né, da gente. Eu sou assistente social, estou numa instituição do terceiro setor, aqui deve ter professores, deve ter gente do terceiro setor também. Então, você fez uma escolha profissional que lhe tira, né? Ninguém está isento de acontecer uma denúncia dessa, mas quem está na militância de direitos humanos ainda é muito né, mais impactado com isso. Então, precisa ter coragem e não dá para ser omisso. Certo? Então, a cultura do silêncio, ele ajuda na violência. Né? Porque se a gente fosse uma sociedade que não tivesse, então a gente não iria. Vamos lá. Então, a violência, o que é essa violência sexual? Aí eu peguei a lei, né, porque eu queria muito hoje basear... Eu não sou advogada, né, se tiver algum advogado que queira me ajudar, muito obrigada. Mas eu trouxe essa lei para a gente lembrar que é uma lei, um avanço também, a 13.431, de 17, e aí ela vai conceitualizar a violência, né? Então ela diz assim, olha,
Violência sexual, entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar e a presenciar, ou presenciar, né? Então, não é só a prática, mas presenciar a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda, né? Então, ela vem dizer, olha, como é uma lei que ela já vê a questão do sexting, né? Que é pela internet e tudo, ela diz assim, ó, pode ser presencial, pode não ser, pode haver a conjunção carnal ou não, ou expor as crianças à pornografia, mas aí como é que vai ser isso? Aí ela vai falar. A primeira, ela compreende como abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial por meio eletrônico para estimulação do agente ou de terceiro. Aí pode passar. Eu trouxe também uma complementação, né, que aí é da Christiane Sanderson, que é uma autora, né, clássica, né, de 2005, mas ela é uma clássica no estudo sobre a questão da violência sexual. Porque na lei eles disseram aquilo, mas disseram, né, que é uma conjunção, mas aqui vale ressaltar que o abuso ele acontece perto da criança, na comunidade da criança, né, ou familiar ou intrafamiliar. E aí ela traz isso. Envolvimento de criança e adolescente em atividades sexuais com um adulto ou qualquer pessoa um pouco mais velha ou maior, em que existe a diferença de idade, de tamanho ou de poder, em que a criança é usada como objeto sexual para a gratificação das necessidades ou desejos, para a qual ela é incapaz de dar consentimento, ela é incapaz, né? Então, mas daqui a pouco a gente vai ver a questão da gravidez. Então, uma menina diz assim, uma menina namorou e ela tem 12 anos e ela engravidou. Ela é incapaz, né? Não, mas foi consentido. Não é consentido, a gente vai ver depois. Então, ela é incapaz de dar consentimento consciente por causa, pelo desequilíbrio no poder ou de qualquer incapacidade mental ou física. Né? Então, criança e adolescente, eles não têm essa maturidade para dar esse consentimento. Então, e uma coisa que eu queria ressaltar aí, gente, é a questão da diferença, né? Então, a violência sexual, ela é uma relação de poder, né? Então, ela é uma relação de poder do agressor com a vítima. Então, um adulto com uma criança, né? Um adolescente com a criança, né? Então, ele diz assim, olha, um pouco maior. Os estudiosos falam assim, numa diferença de 4 anos, né? Então, existe aquela diferença dos meninos de 12 anos. O menino tinha 12 anos, a menina teve 13 anos, e aí eles têm uma relação. Isso é considerado abuso? Não vai ser considerado abuso. Por quê? Porque a idade é muito próxima, né? Então, pode até ela engravidar, pode até tudo, mas ele não pode nem responder isso como ato infracional, porque abuso precisa ter uma diferença, né, de poder. Ali eles estavam, né, a não ser, sim, que aí foi um grupo de meninos, houve aquela violência constatada e tudo, mas foi um namoradinho, né, o que não vai acontecer, depois a gente vai ver isso, que aí não vai justificar quando ele é maior, né, então não tem namoradinho. Mas nesse caso não houve. A menina engravidou, vai ser um grande impacto na vida dela, a gente vai trabalhar isso, mas isso não é violência quando eles têm essa idade muito próxima, né? 11, 12, né? Agora quando é uma menina de 12 anos e um menino de 16 anos, aí já se configura, porque ele já tem outra formação. Ou uma menina de 8 anos e um menino de 14 anos, né? Então a idade dele já se configura. Então, isso tudo são questões que a gente vai analisar, né? Que quando isso acontece, os profissionais são vistos. Pode falar, Jardel. Eu vou pedir, Jardel, você levantou a mão, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você comenta no chat, tá? Que a gente deu esse aviso no comecinho, vi que você precisou chegar depois. Aí, se qualquer coisa, comenta no chat que a professora vai continuar a palestra, a gente vai levando
Ela já comentou algumas coisas também, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode ficar à vontade, tá? Mas coloca no chat, tá bom? Por favor, professora, pode continuar. Pronto, pode passar. Outra definição de violência, além do abuso, que a lei, né, 13.431 traz, é a questão da exploração sexual comercial. Né? Então, a exploração, diferente do abuso, ela envolve a troca, ou de presente, ou de dinheiro. Né? Então, é uma remuneração de alguma forma, né? Não necessariamente só dinheiro, mas pode ser também troca de presentes. Né? Então, isso aí pode acontecer e é onde acontece a exploração sexual. Pode passar. O tráfico de pessoas, né? Aqui no Ceará, isso foi teve muito enfrentamento, muito combatido pela Polícia Federal, mas ainda é um tráfico, né? Aqui no Ceará a gente vê pouca notificação sobre isso, a gente não sabe se está acontecendo pouco ou se a notificação está pouca ainda, mas o tráfico de pessoas, né, para fim de exploração sexual, ele ainda é muito presente e muito lucrativo, só perde para o tráfico de droga. Então ele é muito lucrativo com criança e adolescente também. Por exemplo, aqui no Ceará a gente não tem tanta notificação, mas a gente também trabalha no Amazonas, né? E no Amazonas, nas cidades ribeirinhas, isso já é muito comum, né? Então, as meninas são vendidas, né? Ela vende, e aí elas são colocadas em bordéis, né? Lá nos garimpos e tudo. Isso é muito antigo, gente. Muito antigo, né? Que a gente já deveria ter vencido isso não poderia mais. Aí, quando vem a notícia, né? Eu estudei sobre isso há 25 anos atrás. Né? Aí, quando eu vejo, né, a situação das índias acontecendo a mesma coisa com elas, e elas sendo presas nos garimpos e tudo, quando eu vejo isso, me lembro de uma realidade de 25 anos atrás, e aí se repete em pleno 2023, que a gente avançou com a rede de proteção, que a gente avançou com tanta coisa, e aí a gente volta a ter uma realidade, né, muito difícil ainda. Tem um livro, Anjos do Sol, que mostra, se vocês puderem assistir, ele é muito forte, mas que mostra essa realidade, né, do tráfico de pessoas, né, que aí elas são presas, não é nem externo ao Brasil, mas é interno, né, é nos garimpos, é nos acampamentos de trabalhadores, e muito isso ali na região norte é muito forte, né, porque o formato da região favorece, né, o difícil acesso no garimpo, né, o difícil acesso, né, onde tem trabalho escravo. Então, tudo isso dificulta muito para a polícia, né, para os agentes que fiscalizam. Então, esse difícil acesso ele facilita esse tráfico. E existe o tráfico internacional também, né, que é o mais conhecido, mas a gente não descarta o que acontece aqui. Certo? Pode passar. Então, e o que é o nosso Código Penal, né? E aí eu queria chamar muita atenção de vocês para esses artigos que a gente vai ler, e o que é o nosso Código Penal fala sobre, né, a violência sexual de criança e adolescente. Aí ele tem uma seção inteira de vários artigos, né? A gente vai trazer alguns. Então, o 217 diz assim, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, quer dizer, não necessariamente a conjunção, com menor de 14 anos, né? Qual é a pena? Reclusão de 8 a 15 anos. Né? Então, esse aqui, e aí ele diz assim, no parágrafo, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, as pessoas que têm, né, deficiência, algum tipo de deficiência física.
né? Tem uma pergunta bem interessante, a gente vai perguntando, sabe? Depois a gente pergunta no chat. Como você preferir. Assim, em geral a gente espera para o final fazer, porque aí junta, né, 2, 3 perguntas. Se você achar melhor assim, a gente faz dessa forma. Pronto, eu acho legal que essa cabe aqui, né? Que é Mari Meire, ela fala assim, né? Professora, no caso de meninos adolescentes, né? Que abusam sexualmente de meninas com idade de 5 anos mais nova. Vamos dar um exemplo, de 15 anos e a menina tem 10, né? Quem responde legalmente? São os pais? Ou a adolescente sofre? Sim, ele sofre aí, mas só que como é que os adolescentes, eles sofrem o ato infracional, né? Então, ele sofre aí a sanção, e é bem sério, que é o análogo à questão da violência sexual. Então, ele não está aqui no Código Penal, né? Ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele sofre sim, e ele, inclusive, sofre a pena é reclusão desse adolescente para um centro centro educacional. Então, ele tem aí todo uma abordagem. Ele tem essa penalidade de ato infracional, tá certo, menina? Não são os pais, não. Por isso que é bom a gente entender, né? Exatamente. Aí a Eveline, que acompanha demais, inclusive já fez pesquisa, né? E o sistema socioeducativo é que vai tratar, né? Que vai receber esse menino, né? Então, ele não responde como Código Penal, tá? Mas ele responde sim. Os meninos a partir de 12 anos, a criança a partir dos 13, é isso, Eveline? 13 anos é que começa a responder por ato infracional, porque 12 anos é criança, então 12 anos é outra abordagem, né? Porque imagina uma sociedade, gente, né, que esse menino, por exemplo, esse menino de 13 anos, né, aí já começa a adolescência, matou uma professora. Gente, para a gente ter, para hora dessa, a sociedade não está para estarrecida com isso, porque ele acabou de chegar na adolescência, né? Como é que a gente, aí não foi ele que errou? Onde é que a gente errou? Que um menino de 13 anos mata uma professora. Não foi a professora que errou, de jeito nenhum. Mas onde nós, sociedade, erramos? Para esse menino matar, né, uma professora que estava lá exercendo a profissão dela. Então, isso é absurdo, isso é sério, isso é trágico, isso é horrível, né? Porque onde é que a gente está errando? Que as nossas crianças estão chegando agora a ser assassinos com 13 anos de idade, né? Mal chegou na adolescência. Exatamente, a Eveline está colocando aí, me ajudando, muito obrigada, né? Porque 12 anos para baixo são as medidas protetivas. Exatamente, porque ainda é uma criança, né? Então é para essa sociedade parar e dizer assim, onde é que você não está protegendo esse menino, porque esse menino está aí com 12 anos, né? Abusando de menina que pode acontecer, de 5 anos, de 3 anos, pode acontecer. E aí, onde é que houve a falha aí dos pais, da sociedade, da escola, né? Dos órgãos de defesa? Certo? Então, quando se tem uma conjunção carnal, então quando a violência sexual acontece com menores de 14 anos, então aí a gente vai ter o chamado estupro de vulnerável, né? E aí tem a reclusão de 8 a 15 anos. Então, esse recorte até 14 anos, né? Então ele é sempre estupro. Então, se um rapaz de 20 anos namora com uma menina de 14 anos, de 13 anos, e a gente sabe que nas nossas comunidades tem muito isso, no interior, então, demais, né? Esse garoto, né, de 18 anos, ele está cometendo o quê, gente? Estupro de vulnerável. Não, mas era namorada, né? Muitas vezes, né, e não pode, né? O que o Estatuto da Criança diz? É responsabilidade da família, da sociedade, da comunidade, né? Então ele diz que é a responsabilidade de todo mundo. E aí todo mundo tem uma parte, né? Eu sou mãe, eu tenho que educar, né? A escola tem que fazer o papel dela, né? O Estado tem que fazer o papel também na proteção dessa família. Então tem todo mundo. Por isso que a minha pergunta é, onde é que a gente errou? A família, o Estado, né? A comunidade, que a gente errou, que deixou um menino
chegar a esse ponto, né, de virar um assassino aos 13 anos. Mas aí, voltando para cá, quando um menino namora, se ele tem 18 anos, gente, ele namora com a menina de 14, 13 ou menos, e aí ele engravida ela, né, isso foi consentido, foi? Responda aí para mim, no chat. Houve consentimento? Olhem aí o artigo da lei. A lei está consentindo isso em algum momento, salvo se for namorado, né? Porque a lei bota, salvo se tiver um relacionamento, salvo se os pais assinarem, né? No Brasil nem, né? Não tem esse negócio de casamento, né? De menina de 14 anos. Não, os pais consentiram. Tem isso na lei? Tem? Não diz isso, exatamente. Não fala sobre isso. Se engravidou, por mais que foram, né, aquele chamado namoradinho, que as duas famílias sabiam, ele cometeu violência sexual. Ele cometeu estupro de vulnerável. Ah, mas aí ninguém, né, está naturalizado, ninguém fala. A violência está naturalizada mesmo. Mas não é isso que a lei fala, não. Não fala. Então, se menina engravidar esta menina, é isso que a lei fala, certo? Vamos lá, pode passar. Né? Aí ele vai dizendo as consequências. Olha, se tiver... a Evelyn pega... Mas acho muito interessante o ponto de reflexão para nós que o termo abuso não está previsto no Código Penal. Ele aparece nas leis que alteram o ECA e nas nossas ações, mas quando se vai aplicar a punição ao autor da violência, é enquadrado como... Exatamente, Evelyn. Inclusive, a turma do direito, né? E aí... Uma vez eu estava com uns promotores, e aí eles assim, vocês têm uma linguagem, vocês da militância, mas existem outra, né? É violência sexual, essa divisão que a gente faz, né? De abuso, de exploração, né? Eles vão muito pelo que a lei diz, né? Então eles são bem, né? Eu não sei se falar assim é muito pejorativo, mas eles são bem legalistas, assim. O que a lei diz? Não, a lei diz que isso é violência sexual, estupro de vulnerável, ele não vai chamar de abuso, né? Então, e aí ele vai enquadrar quantos anos? Tem de 8 a 15 anos, e aí vai depender muito, né? Vai depender, olha, aí ele vai dizer assim, olha, se tiver lesão corporal, né? Então, se for forçado, aí é que tal? Se for forçado, aí aumenta a pena, né? Se não for forçado, é pena do mesmo jeito, é de 8 a 15 anos, mas se aumenta a pena, né, para 10, para 20 anos, né? Então, aí ele vai dizer aí todas as consequências dessa lei. Daniele, assim, entre o cumprimento da lei e a realidade, a gente está em um gap, né, muito grande, né? E a gente vai já debater sobre isso. Vamos lá. O artigo 218, olha, submeter, induzir, atrair a prostituição, olha, ele fala prostituição, né? De criança de 18 anos. Nós, militantes, isso dói, né, Evelina, no nosso ouvido, quando a gente diz assim, prostituição das meninas de 15 anos. Não, não é prostituição, né? É aliciamento, né? A gente fica assim, dói no ouvido. Foi exatamente essa palavra que o promotor falou, disse assim, olha, a lei fala prostituição. Então, para mim... Né, vocês botam esse nome e tal, mas o que a lei brasileira fala, né, no Código Penal, e vai ser enquadrado, é induzir a prostituição ou a forma de exploração sexual a algum menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que eu abandone, reclusão de 4 a 10 anos. Pouco, né, gente? Eu acho pouquíssimo. Mas aí a gente pode dizer assim, então se tiver 14 anos, tudo bem. A gente sabe que isso é lei. Mas se tiver depois de 14, a menina tem 15 anos, né? E o namorado aí tem 20. Mesmo assim, né, se enquadra na exploração sexual, né? Então, se tiver conjunção carnal, se a família denunciar, né, então ele corre sim, ele é abuso, né, se for troca de favores, é exploração, se não fosse caracterizar como prostituição, como abuso,
e isso vai ter enquadramento legal. Se não houver, aí só um ponto, se não houver aquela diferença enorme de idade, né? Quando os dois são menores e tudo. Infelizmente, quem faz as leis no nosso país ainda são homens brancos, misóginos e machistas, por isso o vocabulário das leis não condizente com o vocabulário exato. Exato. E a mudança delas demora a acontecer, né? A mudança da lei, ela demora muito a acontecer. Então, ainda fica com essa linguagem, né? Muito exatamente, de 50 anos. Há algumas alterações, mas nem sempre. Mas quando a gente vê os nossos juristas, obrigada, sabe? Eles são, na sua maioria, né? Homens brancos, né? Que tem a fala assim ainda, então é bem complicado. Pode passar. Só aproveitando, assim, os comentários podem continuar, gente, sem problema. Só aproveitando também, professora, que assim, as leis, elas têm todo um esforço, né, legislativo para poder alterar, tem todo um empenho político que às vezes vai ficar um pouco difícil você investir. Não estou falando que é o que eu concordo que deveria ser assim, mas é como na prática acontece. Muitas vezes vai haver ali um empenho político que acaba sendo usado para outras coisas. Então, mudar um texto para ele ficar mais atual é uma raridade, assim. Geralmente é a mudança da própria lei. Né? Exato. E né, assim, a gente tem avançado em algumas coisas, olha. Esse aí do estupro de vulnerável foi já um avanço, né? Então, já tem esse avanço na lei. Né? Então, a gente tem esse avanço na lei, mas não é tão fácil. E hoje tem que ter uma militância. Por favor, gente, me ajuda aqui, Rebeca. Né? Não há uma exigência, né, tem que ter uma militância para essas mudanças também, né? Então, a gente faz a militância, o pessoal aí do Fórum do Direito da Criança e do Adolescente sempre está falando com os parlamentares, né? Sempre está, mas não é tão fácil. E tem tantas necessidades para a gente fazer. Gente, me dê 2 minutinhos só para me ligar o meu computador aqui, rapidinho, se ele vai descarregar. Tá 2 minutos, tá? Tá bom. Bom, voltamos aqui para mim por um tempinho, vamos fazer o intervalo, gente, mas eu imagino que tá todo mundo acompanhando, tá interessante, né? Deixa eu tirar aqui a apresentação que eu esperar ela voltar. Pronto. Já voltou? Nossa. Sim, aí você estava falando de tem que ter um intervalo, não? Não, era só enquanto você fazia isso mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou aproveitar e vou colocar como a tela inteira, que eu tinha tirado aqui acho que agora vai... Pronto, que aí se você precisar, a gente também coloca outras coisas, mas fica à vontade. Pode continuar, professora. Certo. Então, aí, olha só, o que o artigo 227... se for preso para mim, só para mim? Tá aqui. 227 do Código Penal vai dizer, induzir alguém à lascívia de outrem, né? Aí, então, a reclusão vai ser 3 anos. E outra coisa, gente, a violência sexual, ela não é... você vai responder por violência sexual. É muito amplo. Não. Quando uma pessoa é acusada de violência sexual contra criança e adolescente, depende de que tipo de violência ela cometeu. Né? Então, precisa estar muito especificado. O que foi que ela fez? Não, ela colocou as crianças, né, expostas à pornografia. É um tipo de crime, né? Induzir a lascívia de alguém, né? Então, olha, a pena é um pouco mais branda, que é 3 anos, né? Aí, se a vítima, né? Aí, se tiver 14 anos, é outra vez. Se a vítima é maior de 14 anos e maior de 14 anos e menor de 18 anos, e se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor ou curador, ou a pessoa que esteja confiada a fim de educação, de tratamento e de guarda, né? Então, reclusão de 2 a 5 anos. Então, todas as tipos de violência, o ideal seria trabalhar a prevenção contra as diversas formas de violência e evitar a força da lei. E isso, Raimundo, isso que deveria, né? A prevenção. E entender que cada tipo de violência é uma violência, né? Então,
se tem um agressor que cometeu a questão, né, colocou a exposição à pornografia, é um tipo de pena, né, no Código Penal. Se houve conjunção carnal, é outro tipo. Se a criança tinha alguma deficiência, outro tipo de pena, que vai ser agravado. Então, quando o legislador, quando o sistema de justiça vai julgar, então ele vai ver uma por uma, né, se o crime é cometido com emprego de violência grave, ameaça ou fraude, né? Então ele vai colocar um por um, né? Então a gente não pode generalizar. E aí, né, Salve, vou começar com uma polêmica, sabe? Mas eu nunca deixo a minha obrigação militante de falar isso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso assim, os pedófilos têm que ser punidos, né? Aí a justiça vai dizer assim, tá, mas como é que né? O juiz vai dizer assim, como é que eu vejo na lei? Porque não é só o juiz achar que ele é um pedófilo, ele é ruim e vai punir o cara. Não é assim, ele vai lá enquadrar. Então, o que o juiz vai ler? Ele vai lá chamar os médicos especialistas e dizer assim, olha, pedofilia é uma, eu nunca lembro, gente, de dizer, mas é uma distorção, é uma perversão, né? E se ele tem essa perversão, e aí olhem, e escutem bem, se ele tem uma perversão, mas ele não tem o ato em si, ele é um pedófilo, mas ele toma remédio, ele fica longe de criança e ele não comete o crime, né, de abuso, de exploração, de tráfico, seja lá o que a lei brasileira diz. Se ele não comete e ele tem diagnosticado, ele precisa ter diagnosticado a pedofilia, né? Ele não é criminoso, ele é pedófilo, ele tem isso diagnosticado, mas ele não cometeu crime, né? E aí, as pessoas que têm esse diagnóstico, é igual uma pessoa que é alcoólatra. Uma pessoa que é alcoólatra, é bom que ela não trabalhe num bar. Porque se você tem a doença do alcoolismo, né? Então você está limpo só por hoje. Né? Então é legal que você não fique sujeito ali, porque se a sua imunidade é baixa, se você está com problema, a tendência é você cair em tentação. A mesma coisa da pedofilia. Como ela é essa configuração que a medicina dá, então o ideal é não trabalhar em escola, não trabalhar onde tem criança, não ficar onde tem criança, porque se ele tem a imunidade baixa, se ele está lá com depressão e tudo, a tendência a ele fazer o ato em si, aí é o complicador. Tá, Márcia, então pronto, é pedófilo, pode fazer o que quiser e não vai preso. Não é bem assim. Se ele cometeu o ato de um desses artigos, ele deixa de ser só pedófilo e ele passa a ser o quê? Abusador e ele comete o crime de violência sexual e vai enquadrar em qual um dos artigos. Vocês compreendem essa diferença? Para que vocês, depois tiverem uma aula para mim, vocês não repetirem isso, eu digo que não conheço vocês. Tá? Então, essa diferença é isso. Não é a defesa de quem tem a pedofilia. Você pode ter a pedofilia, mas se você não cometeu o ato, né, a violência sexual, seja expondo uma criança para pornografia, falando com ela no Instagram, marcando encontro, né, e aí seduzindo, aliciando, fez isso, deixou de ser simplesmente pedófilo e começou a cometer, né, o ato de violência sexual, enquadrado no artigo 227, no artigo 218, aí vai os vários artigos da lei, que aí é isso que o juiz vai olhar. O que foi que ele fez? Ele expôs a criança, ele fez estupro de vulnerável. Então, ele é pedófilo, colega, ele vai ter pena do mesmo jeito. Por que isso é importante, gente? Porque 90%, ouso dizer, 95% dos casos não são pedófilos. São quem? São homens normais que racionalizam a violência com suas filhas, né? Com as mulheres, mas a gente está falando de criança e adolescente, com as crianças e adolescentes. Aí ele diz, não, eu não sou pedófilo, eu sou pai, e ela é minha filha, então eu faço o que eu quiser. E é desse jeito, viu? Eu já estudei casos junto com a pessoa da justiça, e tinha casos que eu não posso nem dizer detalhe, né? Mas aí a única, né, que eu vou dizer só isso, mas a argumentação mas ela era a minha filha,
né? E eu não cometi violência. Tanto que ele estava casado com a filha, ele seduziu a filha. E tinha esses casos aqui, né, em Fortaleza. Então, ele não é pedófilo. Então, quando você diz que todo abusador é pedófilo, você ajuda aos abusadores que não são pedófilos, não são muito normais, a racionalizar uma violência que ele comete. Aí o que é que a justiça fala? Que aí é muito interessante. Meu filho, ó, se você é pedófilo ou não, não sei. Agora, o que foi que você fez? Não, você cometeu, né, violação enquadrado no artigo 227. Você vai pagar por isso. Né? Aí a pena para quem tem alguma deficiência. Isso vai depender um monte de laudo, gente. Não é assim eu chegar, não, eu sou pedófilo e vou ter uma pena. Não é assim. Vai depender de um monte de análise, não é brincadeira, não. Senão você é normal, sim. Vai ter análise aí, e aí vai ser enquadrado e você vai responder. Tá? Então, é legal quando a gente tem essa clareza para a gente não, né, dizer que todo mundo é pedófilo, porque o abusador, que ele não se considera pedófilo, ele diz, não, olha quem é o abusador, gente. Olha quem é o abusador. É o cara, acima de qualquer suspeita, de total confiança da criança ou da família, né? É aquele cara, imagina, aquele tio que é o provedor de todo mundo. É aquele pai, recentemente eu estava acompanhando um caso, né? E eu achei a mulher uma guerreira, porque o pai era abusador. A filha, a menina tinha tanto medo de falar, que ela não falou com a mãe, ela falou com a avó. E a avó foi uma mulher guerreira e corajosa e falou com a mãe e disse assim, olha, só que para essa mãe foi um impacto. Por quê? Porque o cara, né, era frequentador de igreja, aquele cara trabalhador, que só vivia para a família, que amava, ela amava demais. Para ela compreender que isso era verdade, mas ela não duvidou, gente. Ela não duvidou. E ela colocou, né, ele para fora e instaurou um inquérito e polícia e todo mundo. E ele foi preso. E ela foi de uma coragem, né, que nem todas as mulheres têm. E esse cara era o abusador. Agora imagina você acreditar com o cara desse abusador. O cara acima de qualquer suspeita. Né? Aí a Mari Meire, né? E o tratamento dispensado a um pedófilo, teoricamente, é tratamento médico, mas se ele for agressor sexual, a penal... Exatamente. Né? Então, assim, me incomoda, Eveline também fica incomodada, quando o pessoal diz assim, estão defendendo os pedófilos. Não está defendendo, ao contrário. A gente sabe que existe, mas é uma minoria. 95% não tem nada de doença, viu? São bem saudáveis. Na verdade, professora, é mais uma desmistificação, né, que você está colocando aqui. Justamente para não ser utilizada essa desculpa, digamos assim, e confundir as coisas, a questão de saúde com a questão penal. Na verdade, isso ficou muito claro, eu acho, muito mais evidente que, olha, isso pode ser utilizado para dar guarida, não, para a pessoa escapar impune, sendo que também o próprio sistema, pelo que você tem relatado, ele não é assim tão permissivo, não é a pessoa chegar e falar, olha, é porque eu tenho essa condição, acabou. Exatamente. Então, assim, só para ficar bastante claro, que é um tema justamente que precisa ser discutido para ser desmistificado, é o que você está colocando aqui. Exatamente. O que a gente precisa entender, sabe, que é muito claro, é para a gente dizer assim, não estamos defendendo os pedófilos, que é uma minoria. Se ele for pedófilo, ele fica bem longe das crianças, porque se ele não tomar os remedinhos dele e ele cometeu um crime, e ele vai ser enquadrado no Código Penal, como a Marilene falou. Marimeire falou, exatamente, ele vai ser enquadrado no Código Penal. Agora, quando a gente enquadra todo mundo, né, e aí a mídia tem uma culpa nisso, aprenderam pedófilo. Não, ele não era pedófilo, não. Ele era muito normal, sabia exatamente o que estava fazendo, não tinha nada, não foi porque ele teve um impulso, uma perversão. Não, é porque ele é um homem que acha que pode colocar uma mulher, uma criança, como objeto. Ele é bem normalzinho, deve ser enquadrado naqueles 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Ele tem que responder. Né? Pode ser, inclusive, que ele tenha outras relações de abuso do poder, e aí você até configurar, não é necessariamente com criança, ou não é necessariamente com esse viés de pedofilia, enfim, acaba que isso se caracteriza de outros modos também, né?
como você falou, quando a gente pensa, desculpa até estou interrompendo, mas é porque o tema em si ele chama, né? Quando a gente pensa, não, a situação é de pedofilia, aí você deixa de ver, como você colocou, muitos casos que pode estar acontecendo próximos, ou que, enfim, que tem indícios, mas que está na base da ideia de que não, mas o sujeito é assim, é assado. E, na verdade, as relações e as violências podem ocorrer de muitas formas, né? Isso. Aí a Mari Meire coloca uma coisa interessante, que ela diz, os homens que têm recurso vão, obviamente, recorrer a laudos psiquiátricos para serem internados e mantidos em clínicas psiquiátricas particulares. E os pobres não terão esse recurso. Exato. Só que aí, para ele provar que ele é, né, um pedófilo, não é só um laudo de agora, né? Então, por isso é que eu falo, gente, é todo um, sabe? Não é assim ele chegar lá, sou pedófilo, e aí eu tenho direito a redução de pena, ou ir para uma clínica. Não é isso, não. Né? Então, agora a gente não pode dizer que os abusadores, 95%, são pedófilos. São homens normais, que podem responder pelos seus crimes. São pais, trabalhadores, que têm uma imagem excelente, né? E aí, de repente, vem a explosão. Nesse caso que eu acompanhei, gente, então o cara era acima de qualquer suspeita, né? Essa mulher sofreu muito. Ela disse assim, eu amo meu marido. Agora, entre ele e a minha filha, claro que é minha filha. Né? E aí ela foi uma mulher de muita coragem, né? Sofreu muito e está com acompanhamento psicológico até hoje. Pode passar. Olha só, gente. Aí a gente vai analisar agora, depois de ver essa lei, olha como é. Eu queria que vocês olhassem para esses dados. A primeira vez que eu vi esses dados, eu disse, meu Deus, o que é isso? 2018. Menor de 10 anos. Né? Não teve caso. Notificado, né? Notificado. 10 a 14 anos. Gente, 10 a 14 anos. 21, né? 117 mil casos, né? De violência sexual, de gravidez. De 15 a 19, olha aí como sobe absurdamente. 434, 956 mil casos. 2019. 3 casos, só 3, notificado, de 10 anos. Um ou outro vai para a mídia, né, e faz aquele alvoroço, exposição da criança, e aquela loucura toda. Mas não teve só aquele, não. Olha aí, 3, notificado, que a gente sabe. Os abortos clandestinos, que aconteceu e não foi notificado, nem entra nessa estatística aí, tá? 10 a 14 anos, gente, 19 mil, quase, né, 330 gravidez. De 15 a 19 anos, 399, né? E o governo festejando, viu? Porque isso reduziu, né? Olha só, nossa. Olha a redução, gente, que absurdo. Menos de 10 anos, em 2022, né? De 10 a 14 anos, 17.000, né? 500, quase aí 18 meninas engravidadas. De 15 a 19 anos, 363.252. Dessas meninas, né, elas engravidaram, né, Marimeire, só voltando um pouquinho, claro, né, inclusive, Marimeire, o abuso sexual, quando ele acontece na classe alta, ele é muito mais difícil de notificação, né? Porque a gente sabe que a violência sexual, ela é muito democrática, né? Ela acontece na classe baixa, ela acontece na classe A, mas ela é assim, na classe alta, com os recursos, aí você está certo, né? A impunidade, né? Os meninos sofrem mais, né? As crianças sofrem mais e são silenciadas com o poder do dinheiro. Elas são terrivelmente silenciadas, infelizmente, né? Meninos, no sentido que você colocou, de crianças, né? Nesse sentido, de crianças, meninos e meninas, é isso. E aí, corrigindo, obrigada, Sara. Tanto meninas como meninos também sofrem, né? Então, as crianças de ambos, né, sofrem muito. E na classe alta, elas são silenciadas pelo poder, né, do agressor. Então, o agressor, ele tem o poder econômico. Então, elas são silenciadas.
Né? Então, 2020 é a gravidez, só volta um pouquinho, né? Tá aí, 2020 a gente ainda tem um número alto. Pode passar. Aí eu trouxe esse aqui, gente, esse site, pode passar. Só aproveitando, professora, é importante reforçar, né? Essas são situações de gravidez, quer dizer, já seriam números absurdos se fosse notificação das próprias violências. Mas não, a gente está falando das gravidezes, ou seja, quantas violências não ocorreram para cada gravidez dessa? Isso aí é muito relevante. É muito. E de crianças de 10 anos, né, gente? Você consegue imaginar uma menina, né? Quem é pai, quem é mãe, uma menina de 10 anos grávida. É absurdo. Né? Então, enfim, vamos lá. Aí eu trouxe aqui, que é um site, para depois vocês pesquisarem, é um site muito legal, certo? Que é rede de sociedade, de sociedades sustentáveis. Tem um sitezinho, depois vocês vão ter acesso ao PowerPoint, e vocês dão uma clicada nele. E ele coloca lá por estado, é muito legal. Neila, de 10 a 13 anos na rua até as altas horas, e elas grávidas, né? Porque assim, se elas estivessem na rua, que elas têm o direito a brincar, né? E isso, eu quando tinha essa idade, eu ficava na rua, sabe? E ficava brincando. Né? Infelizmente, isso tá sendo tirado das nossas crianças, né? A questão delas ficarem, né, na rua não é tanto a problemática. Agora, a problemática é que a gente não está trabalhando essa garotada, né, para ver as consequências dessa gravidez, que é muito pesada, né? As consequências, né, da violência sexual, né? Então, aí a gente vai já falar sobre isso. Esse site aqui, olha, Márcio, muito obrigada, Sávio. Ele abriu aí, olha só, gente. Esse site aí, ele tem os dados por estado, e você vai sair, você compara, né? Tem até 2022. E aí ele diz assim, olha, lá no início ele diz que mostra que as meninas que engravidam são as meninas negras. Lembra que a gente começou lá na história do Brasil, lá no iniciozinho, dizendo que as meninas negras foram a última a entrar no sistema de educação, né? Tá sendo gravada, viu, Jennifer? Então, esse sistema de educação, a menina negra, ela entra por último. Né? Então, ela sofre mais, ela é mais vulnerável e ela é mais agredida, né? Então, se vocês, eu não sei quem já leu Casa Grande Senzala, que aí ele vai dizer, né, que das mulatinhas, né? O termo é horrível, né? Que pegava as mulatinhas, que era com muito carinho, né? Então, ele fala do uso, né, das meninas, das mulheres negras, como se elas fossem, né, para iniciação sexual. Então, isso é gravíssimo, né? Então, isso traz uma consequência até hoje. Então, as meninas culturalmente, né, e aí vem historicamente, né, historicamente, essas meninas começou desde da escravidão, né, aqui no Brasil, até agora, elas são mais violentadas, né? Então, elas são as que engravidam mais, elas são as que têm menos acesso à educação sexual, né? Elas têm menos acesso aos métodos, né, contraceptivos, elas têm menos acesso à educação, e aí elas também são mais vítimas de feminicídio, né? Então, se a gente for ver os dados de feminicídio, as mulheres também negras são as maiores vítimas. Não quer dizer, né, e aí eu repito de novo, que essa violência ela não seja em todas as classes, ela é democrática, mas ela é com maior incidência com os mais vulneráveis. A Neila fala que mais os homens de má índole oferecem refrigerante e dão até dinheiro. Sim, eu conheço meninas, Neila, né? Eu acompanho um programa, né, que era exatamente com meninas né, que eram aliciadas. Então, elas recebiam R$5 pelo programa. R$5. Né? Então, pelo programa com caminhoneiros. Então, aí elas assim, tia, depende. Um programa vai de R$5, R$20. Aí vai dependendo muito do que é que ela vai fazer, né? De que tipo de coisa ela vai fazer com esse caminhoneiro. Então, daí você tira, tá? Bora para frente, né? Pode ir.
Pronto, e aí a gente vai começar agora a discutir os nossos desafios, né, gente? Para ir para a nossa conversa. Como é que a gente muda, né, essa cultura de naturalização e de culpabilização da gravidez na infância e na adolescência? Né, uma vez eu estava né, e aí eu vou em várias cidades do Brasil, por conta do meu trabalho na organização, e aí teve um órgão, né, teve uma Secretaria de Saúde que chegou e ela apresentando os dados de violência contra criança e adolescente. E aí eu perguntei se aqueles dados, né, teve 40, é só um exemplo, tá? 40 casos. E aí eu perguntei se esses 40 casos tinham sido encaminhados ao Conselho Tutelar, né, para a gente ter os dados de como é a dimensão naquele estado, naquele local lá. E aí ele disse assim, não, porque a gente só notifica ao Conselho Tutelar quando há violência, quando não é consentido. Isso é as meninas de 14 anos, né? E aí ela estava falando de abaixo, eu acho que 14 anos, que não, que foi com consentimento. Gente, isso eram profissionais da Secretaria de Saúde. Foi com consentimento do namorado. Existe consentimento, gente, abaixo de 14 anos? Quem consentiu? Abaixo de 18 anos? Também não tem consentimento, não. Quem consentiu? Aí veio a primeira pergunta, quem consentiu? Os pais? Que autoridade eles fizeram isso? A lei não deu essa autoridade para eles. O namorado, ela consentiu, né? Então, a falta de políticas públicas, com certeza, né? Acho que a Daniele foi alguém que falou aqui que tem que ter a prevenção dentro das escolas, né? A gente tem uma militância aí pela implementação das comissões de proteção, e a Eveline aqui está junto nisso, a organização dela também trabalha nisso, trabalhou muito, a gente tem uma lei, né? Que foi com o parlamentar, com o Renato, Rosendo aqui. Então, essa lei, a gente está aí para implementar nas escolas, tanto do município como do estado. Tem uma militância enorme do pessoal do CAU-EDUC, né? A promotora, que é procuradora, a doutora Elizabeth, é uma que encabeça e faz isso com um brilhantismo muito grande, né? Admiro demais o trabalho, né, do CAU-EDUC e tudo. Então, né, esse trabalho com as escolas, esse trabalho com os postos de saúde, né? Então, como é que a gente desnaturaliza, né, essa questão de não houve consentimento? A saúde não pode aceitar. Então, uma menina que chega com 14 anos, gente, tem que notificar. Agora, não é aquela notificação, né? E aí, quando eu trabalhava com os educadores, que eles precisam notificar, hoje eles já notificam, eles dizem assim, sim, mas o menino não é um bandido, né? Eles diziam desse jeito. O menino não é um agressor, é um menino namorado. Ele também é vítima. Às vezes era namoradinho mesmo, sabe, gente? Então era um menino, ela tinha 15, né? Ela tinha 14, às vezes ele tinha 20, às vezes ele tinha 18, mas é aquele do interior, né? Então ele trabalhava, ele estava ali perto, a família se conhecia, entendeu? Então toda aquela situação. Eu digo, gente, mas não olhem isso culpabilizando esse garoto, esse jovem. Porque ele também é vítima, mas olhe com a situação de que está queimando a etapa da vida dessa garotada, tanto dela como dele. Uma menina de 14 anos grávida que vai, né, se juntar, como a gente diz aqui no Ceará, né, e vai morar com um garoto de 20 anos. A gente não está dizendo que ele é o agressor, né, aquele com crime violento, né, e se enquadraria muito friamente na lei. Mas não é isso. Na hora de notificar, né, e o Conselho Tutelar vai ter cuidado, hoje em dia, né, a própria polícia, tem programas da polícia que eles dizem, não, Márcia, mas a gente já não olha assim. Não é assim, porque esse menino também é vítima, né? Mas é um olhar de como é que a gente muda essa realidade, não é de culpabilizar o jovem, né? Mas é de como é que a gente muda isso para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Isso mesmo, né? A prevenção, várias situações de violência na escola e só buscam um psicólogo pós-acontecimento. Será que esse profissional, como os demais na escola, não diminuiria? Provavelmente, Daniela, eu sou dessa defesa, né? Na prevenção, né? Sabe aquele ditado antigo, né, dos nossos avós, é melhor prevenir do que remediar? É muito mais barato. É muito mais barato implementar um programa que se tem assistente social, psicólogos na escola, que tem os programas,
né, que as organizações da sociedade civil oferecem para as escolas, é muito mais barato do que depois estar aí tratando 400, quase 500 mil casos de gravidez na adolescência, né? Não deu conta, tanto que a gente vê na unidade básica, são raras as que têm atendimento especializado para adolescente, né? Quais são as que em Fortaleza têm esse atendimento? Não são todas, porque aí sai muito mais caro. Então, a prevenção é sempre melhor. Um outro desafio também, gente, é como preparar os profissionais para o atendimento aos casos de violência sexual, garantindo todas as informações pertinentes à vítima da violência e suas famílias. Uma menina de 14 anos, de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos que engravida, gente, não é igual uma mulher de 25 anos. Isso é claro, não é? Então, você colocar uma menina para fazer pré-natal junto com mulheres de 25 anos, né, de jovens de 25 anos, mas aí já estão na sua idade reprodutiva, como é que fica? Né? Faz parte da conversa com mulheres e muitas relatam coisas que partem do coração. Adolescentes precisam de motivação, de esporte. Claro, o que, que a gente deseja para os nossos filhos? Eu tenho uma filha de exatamente 14 anos. Eu não desejo para ela gravidez. Eu desejo esporte, eu desejo, né, no colégio, eu desejo brincadeira, eu desejo cinema, eu desejo, né, que ela viva a adolescência dela. E vai chegar a hora que ela vai decidir, né, inclusive ela pode decidir se quer ser mãe ou não. Né? E hoje a gente, inclusive, a mulher tem esse direito. Se não quiser, tudo bem também, é um direito, né? Nesse mundo tem um monte de gente, que não falta gente nesse mundo, então não vai faltar, não. Mas se quiser, também é um direito, né? Então, isso aí é um direito que cabe, né, à mulher. Agora, a gente precisa garantir informação. E essa menina de 10 anos, quando ela chega para fazer o pré-natal, né, e a gente teve caso de menina de 12 anos, né, que a gente estava acompanhando, e aí ela foi fazer o pré-natal. E aí foi uma dificuldade para a gente conseguir encaminhar ela para a maternidade escola, que é onde tem um programa para adolescente. Ela nem adolescente era, porque era criança, era 12 anos. Mas a gente conseguiu lá para ela ir, né? Mas não são em todos os lugares, né? Senão a gente trabalha aí com a criança, né? Com os postos, e aí fica tudo misturado, a menina com a mulher. Então, como é que a gente prepara esses profissionais? Né? A Tassiana diz, e a Lei 13.431, que a gente viu aqui, né? Foi até o meu objeto de estudo do meu TCC, na graduação de Direito. Ai, que legal! E visa exatamente a preparação dos profissionais. Isso, Tassiana. E eu acho que tu viu a dificuldade que é, né? Não é fácil. Porque tem a escuta, né, especializada, e tem o depoimento especial, e é uma loucura, né? Então, ele ensina, e até hoje é muito complicado, né? Já peguei absurdo, assim, em escola, né? E aí vai contar um caso, e aí não tem uma sala adequada, né, para aquele menino, e aí ele vem e conta, e aí é uma loucura. Então, tem muita preparo. A Escola Superior do Ministério Público aqui do Ceará já teve vários cursos, né, para preparar profissionais sobre a escuta especializada. Mas a gente ainda avançou pouco, sabe, Tassiana? Eu acho, na minha opinião de assistente social, a gente ainda tem avançado pouquíssimo. Há uma luta aí, né, há formações, mas a gente ainda avançou pouco nessa lei, né, da escuta especializada. Garantir que nas escolas, né, tenham ações de gravidez, né, ações de gravidez, de prevenção contínua à violência sexual, à gravidez precoce, suas consequências para a saúde de meninas e adolescentes, né? Então, a gente precisa garantir isso, né? Garantir a prevenção. E aí, quando a gente fala garantir a prevenção, não é aquela fala, né? Ah, não, mas a gente já falou. Gente, ó, o Estatuto diz que até 18 anos o ser humano está em processo de desenvolvimento. Quem é pai e mãe aqui sabe que você falar uma vez com o adolescente, eles obedecem, gente, uma vez só? Ou se fosse. Na minha casa não existe isso, né? Às vezes é até estressante. Então você fala uma, duas, três, até que o processo de amadurecimento chegue, né? E aí os neurologistas vão explicar isso, né? A formação do cérebro, e nem todo mundo se desenvolve. Nós somos um ser muito complexo, né? E muito rico e individual, né? Até o nosso cheiro
é único. Então, o desenvolvimento, né, neurológico, ele também é diferente. E aí eu não vou entrar nisso, porque eu não sou médico, né, mas eu assisti o neurologista ele explicando a questão, né, da redução da idade penal, e ele dizendo assim, olha, o desenvolvimento é muito diferente. E não amadurece assim, nem com 18 anos, né? Então, tinha um neurologista que disse, 18 anos não amadureceu. Vai amadurecer lá para os 29 anos, né? A gente é obrigado a tomar a decisão que vai mudar a vida da gente, se a gente vai ser advogado, se a gente vai ser médico, antes dos 18 aos 17. É muito complicado, não tem maturidade ainda. Então, quando a gente fala em ações de prevenção, né, contínua, é o tempo todo, porque não vai ser com uma conversa que esse menino vai acordar para a vida. Depende muito, depende de como ele foi criado, depende da orientação da família, depende da comunidade dele, depende dos recursos, depende de tanta coisa. Então, essas ações têm que ser o tempo inteiro, até a fichinha dele, né? Até a maturidade dele se estabelecer. Aí ele dá um estalo, né? Assim, lá no processo dele, que aí eu não sei como é que vai funcionar, e aí ele acorda. Então, para isso, enquanto isso, nós, adultos, que somos os responsáveis e os protetores, temos que garantir isso o tempo inteiro, né? Neila, hoje ainda temos, né, a descoberta do TDAH para ser observado. Pois é. E a gente tem um monte de desafio aí, né, com a garotada. Então, por isso que a gente não pode dizer assim, não, mas isso foi falado, né? Isso foi falado. Não, não foi falado, não é uma. É 100, 1000, quantas necessárias? E professora, já aproveitando aqui, a Nélia, né? Que ela colocou aqui essa questão do TDAH, e hoje em dia já se discute também assim, que existe uma tal de cultura da desatenção digital, porque tudo, né, do digital é muito voltado para aquela coisa micro, de 15 segundos, 10 segundos, a dancinha, que o jovem tem um direito a se divertir, tem um direito a isso. A questão não é proibir, a gente não está falando isso. O que a gente está dizendo é que tudo ficou tão condicionado a esse formato tão pequeno, que também isso é mais um desafio, né? Como você está colocando. A gente conseguir trabalhar com a atenção dele sustentada, porque tem temas e assuntos e questões que precisam ser discutidas assim um pouco mais do que em 15 segundos. Então, esse é o tipo de desafio também. E as estratégias, né? Porque aí a Neila levantou uma coisa bem legal. Eu tenho um TDA, viu, Neila? Eu descobri agora depois de adulto. E não é fácil prender a atenção, né? Eu estou fazendo um mestrado e ele é remoto, né? Ele é remoto. Então, para eu não abrir outra página, é uma dificuldade. Quando o professor fala não sei o que, eu ali, não sei o que, eu já vou imediatamente lá na página, aí já disperso, aí já, entendeu? Então, até hoje, né? E aí a maturidade é que faz você dizer assim, bem, eu tenho um TDA, mas aí como é que eu resolvo isso, né? Mas imagina um menino aí de 14 anos, né? E aí, sabe, é exatamente isso, não é eu falar uma vez que o menino vai entender, não, porque além do TDA, hoje ainda tem a questão das mídias eletrônicas, né? Eu estava com a minha filha, ela estava estudando aqui pertinho de mim, tá, gente? Só um exemplo aí. História, tal. Eu vim da aula, ela aproveitou, né? Escapulir, tá ali no celular. Ela está aproveitando que eu não estou. Aí eu assim, beleza, deixa ela ali, daqui a pouco eu pego ela assim, né? E quantas vezes eu falei, poxa, mas vamos estudar, né? E aí falo todos os dias e oriento, mas não vai ser agora, porque a questão da maternidade é bem complicada mesmo, e aí você vai ter que trabalhar isso. Então os profissionais dizem assim, mas essas meninas não sabem que tem camisinha, né? Vocês já viram essa fala de profissionais? Já vi demais. Mas essa menina não sabe. Que conversa, menino, que isso aí tem... Em toda esquina tem camisinha. Não é assim. Se fosse fácil assim. Mas quem tem filho sabe, né? Pois é, Daniela, o mundo digital, né, facilitou muito a questão da violência, abuso demais. E também está prejudicando o cérebro das crianças, né? Já tem pesquisa aí, né? Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que eles estão dizendo, olha, inclusive eu estava assistindo a CNN semana passada, e eles estão lá querendo aprovar uma legislação, sabe, para normatizar o uso, não sei como é que eles vão fazer isso. Quero que o cara da CNN perguntava, mas como é que vocês vão conseguir, né, que os pais segurem os meninos que não assistam, porque eles dizem assim, olha, está prejudicando demais, os meninos não estão aprendendo, os meninos não estão se concentrando.
porque é comprovado que isso dificulta demais. E todos os meninos, né? E é bem difícil, porque quando entra nesse mundo da internet, gente, é um mundo sem limite, né? O TikTok é um mundo sem limite, né? Nele. 11 anos, não é fácil lutar com a ansiedade por conta da tela. É complicado. E agora imagina a gente dizer para essas meninas, elas sabem que tem métodos contraceptivos. Elas ouviram. Gente, todo dia na televisão fala, por favor, né? Não vamos ser rasos. Quando a gente fala de prevenção, é aquela, né? Que aí é o que vocês estão falando aí, é ter os profissionais, é estratégia, né? E aí eu vou fazer mais um elogio à minha colega que está aqui, que é da Terra dos Homens. Eles fazem uns círculos nas escolas, onde os meninos sentem e conversam, sabe, gente? Aí é dada fala, né? Os círculos de paz, e o menino fala, e não sei quem fala. Só que a metodologia é tão bonitinha, é tão simples, mas é uma coisa, né, que aí o menino tem direito à fala, e ninguém vai com aquela coisa de moralista, sabe, de tiazinha. Eu estava num grupo de adolescentes, ai, gente, eu não quero ser a tiazona que vai proibir vocês de usar celular, não, porque, pelo amor de Deus, eu não quero ser essa tia. Né? Não é a proibição, né? Mas é como é que a gente trabalha isso. Mário Meire falou assim, sobre o aborto legal, por exemplo, é mais fácil os profissionais desconfiarem que as adolescentes não foram violentadas, que querem fazer um aborto, do que acreditar que elas foram violentadas. Exato, Mário Meire, né? Exato. E a lei fala, né? Se é estupro de vulnerável, ela tem direito a quê? Aí, no caso, assim, existe, digamos, a sobreposição dessas violências, desses abusos, né? Digamos assim, quase que uma hierarquização, assim, dos sofrimentos, e um sofrimento que é maior do que outro, e, na verdade, a gente tem que escutar cada caso especificamente, tem que trabalhar isso com a família, que é o que você trouxe lá do começo, né, professora? E aí entra nessa questão de garantir também o atendimento básico, especializado na gravidez precoce. Que eu acho que Isso. E aí a Maria toca no assunto de como é que a gente prepara os profissionais, né? Isso. Sobre a interrupção da gravidez, para além de ideologias, né? Do que eu acredito, do que eu não acredito, mas de um direito que essa menina tem, porque ela corre risco de vida seríssima nessa gravidez, né? E é estupro, como a lei coloca. Então, como é que a gente prepara esse profissional para trabalhar a saúde, né, da menina, da mulher, sem essas coisas rasas, né? Mas essa menina não sabia, a menina sabe de tudo e não sabia disso, né? Aquelas falas que a gente ouvia. Conversa essa menina aí, né? Uma vez eu estava numa sala de aula com os alunos, professora, essas meninas aí dessa comunidade são mais rodadas do que a senhora imagina. Quer dizer, uma expressão horrorosa, né? Uma expressão que agride, né? E aí, o que chama de rodada? Né? O que é rodada? Né? Que maturidade essa menina tem? Né? Então, por quê? Porque namorou muito menino? Porque ficou com muito menino? Mas o que é rodada? Né? O que é experiência? O que é maturidade? O que ela ganhou de maturidade, né, aos 14 anos? Né? Fui mãe aos 16 anos e hoje eu vejo o quanto não tive proteção paternal e maternal, mas procurei ajuda com os livros, estudei, até dar uma dor. Até dar uma dor. E isso nele. E isso aí são superações que acontecem, graças a Deus, né? O ser humano, ele tem uma capacidade de superação fantástica, graças a Deus por isso. E muitas meninas conseguem superar. Ao mesmo tempo, né, professora, que assim, não é algo que se exija, né? Superação não é uma coisa simples, superação não é um automático. Assim, então a gente de fato precisa discutir tudo isso, de fato a gente teve uma participação muito bacana, não estou encerrando, tá? Vou lhe passar a voz ainda, mas só como entendo aqui que foi muito bacana a participação, muito engajada das pessoas aqui. Vou até aproveitar, lembrar que a Midian perguntou o nome do livro, ficou um pouquinho para trás, mas eu acredito que foi lá no meio da sua apresentação. Você lembra de que livro era? Da Sanderson, né? É abuso sexual de criança e adolescente, preparando pais e professores. É só tu colocar Cristiane Sanderson e abuso sexual, já aparece esse livro dela. É um clássico. Muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Nele, você se cobra muito. Agora, só uma coisa que eu te falo, mas a culpa não são das meninas, não é sua culpa, né? Então, é uma sociedade que está permitindo isso, sabe? E é isso que a gente não pode permitir para as meninas, porque senão a gente cresce com essa
né, com essa exigência, inclusive com falsas, né, com falsas cobranças, tipo assim, eu não sou boa o bastante porque, né, eu não mereço isso porque, né, e não é isso, não é a culpa das meninas, né, elas são muito criança, 16 anos, imagina, gente, o que é 16 anos. Eu estava imaginando, quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 19 anos, né, eu fazia inglês, fazia francês, mas eu fazia mais na diversão de fazer esses cursos, gente, do que compreender que eles me serviriam no futuro. Acredita nisso? Eu fazia na cultura, mas eu não tinha dimensão que isso ia ser muito importante na minha vida. Né? Eu fazia porque eu achava legal fazer. E com 19 anos, eu disse, meu Deus, eu tinha 19 anos, eu não tinha maturidade. Né? Imagina uma menina de 16, né? Então, não tem que se cobrar, né? Ao contrário, a gente não tem que acusar as meninas. A gente tem que saber como é que adulto que a gente agora sim, e eu não vou dizer a minha idade, né? Mas eu tenho mais de 21, né? Mas, assim, como é que a gente hoje, né? A turma aí adulta cuida disso, protege, né? E não fala, né? Coisas rasas, né? Mas se prepara a cada dia. Não só os profissionais, mas também como é que a gente prepara as famílias, né? Para não ficar nesse básico de acusação, sabe? E dessa culpabilização que vem para a mulher, né? Ele que é cruel demais. E que, na verdade, não é assim, né? É toda uma realidade que levou a isso, né? Aí, gente, já terminando, né? Então, a gente garantir que nas escolas tem ação de prevenção contínua à violência sexual, a gravidez precoce e suas consequências para a saúde de meninas e adolescentes. Né? E aí falar de todas as questões, dos direitos que ela tem, dos seus direitos sexuais e reprodutivos, né? Do direito que elas têm às escolhas, né? De como é que elas fazem isso. Aí precisa desse profissional. Graças a Deus, Neide, olha aí a Vitória, né? E esses profissionais que precisam, e aí a Daniela tinha falado, né, de assistente social nas escolas, psicologia nas escolas, porque às vezes a gente fica também cobrando que os professores, o professor de matemática, além da matemática, de tudo, ele ainda dê conta de outras coisas. E ele disse, olha, né, precisa ter uma equipe multidisciplinar, que eu não dou conta de tudo. Né? Então, precisa ter isso muito claro das escolas. E garantir também atendimento básico especializado na gravidez precoce, gente, que não venha com sentimento de acusação ou de romantização de uma gravidez que de romântica não tem nada. Ela é cruel, né? Ela acaba com a saúde dessa menina e precisa ser dito isso. Né? Então, não dá para romantizar isso, né? Isso não é romântico, isso é terrível para a saúde dela e ela corre risco de vida. Então, quais são o que ela precisa fazer? O que a lei dá direito a ela? Então, isso precisa ser falado. Isso precisa, eu como profissional, independente do que eu acredito, do que eu não acredito, eu preciso, é uma obrigação ética, né, dos médicos, das enfermeiras, dos psicólogos, das psicólogas, dos médicos, das médicas, dos assistentes sociais, das assistentes sociais e todos os outros profissionais que estão envolvidos. É necessário falar dos direitos, né, do que ela pode, do que ela tem direito, da saúde dela, dos riscos que ela corre. Né? Não pode ser romantizado isso, mas ao mesmo tempo não pode ser culpabilizado o menino ou a menina. Isso tem que ser feito de forma responsável, né? Para que a gente tenha política de atendimento, tanto para essa menina, como muitas vezes para esses meninos que também são adolescentes e para os jovens também. Né? Então, para que a gente cuide dessa garotada, porque elas é que vão assumir esse país, gente. Se a gente não cuidar dessa turma aí que é de hoje, né? Eles não são futuro, eles são hoje. Mas se a gente não der base, meu Deus do céu, como é que vai estar a nossa sociedade daqui a 20 anos, que a gente vai estar na terceira idade aí, daqui a 30 anos vai estar na terceira idade, como é que a gente vai estar? A gente vai estar na mão dessa garotada. E aí? A gente está cuidando da gente também, né? Então, caminhando para o final, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Muito obrigada por esse momento, é um tema que é às vezes difícil, mas eu me identifico bastante e eu fico esperando que fique aí a semente, né, e para a gente refletir muito sobre esse assunto. Muito obrigada, viu, Sávio? Prazer é todo nosso, professora. Realmente muito feliz com tanta coisa que a gente conversou, coisas difíceis, mas necessárias, como você pontuou.
Deixa eu aproveitar já colocar aqui algumas coisas. A Jennifer perguntou se está sendo gravado. Sim, está sendo gravado, né? Eu reforço isso, falei no começo. A professora também respondeu no momento que ela comentou, não, está sendo gravado, viu, e tudo, mas eu estou reforçando aqui ao final para todo mundo ficar ciente, tá? Inclusive, quem se inscreveu colocou lá o termo, no termozinho, né, concedendo som, sua imagem, justamente para que a gente pudesse fazer essa gravação. Tem também um recado aqui da Marineire, pedindo, tá, professora? Eu vou repassar para você, porque ela está falando da pesquisa dela, e aí estamos fazendo esse contato, tá, Marineire, para poder continuar aí esse contato com a professora. Eu repasso para você, tá, professora? E eu fico muito contente, de fato, com essa palestra, entre outros motivos, tantos, porque a gente está aqui próximo de fechar, né, o mês, dito mês da mulher, que na verdade todos os dias, todos os meses deveriam ser o mês da mulher, mas porque aí pelo menos a gente tem a oportunidade de amplificar esse debate, né? Se há alguma utilidade especial, é da gente procurar chamar essa atenção para um tema como você iniciou, né, professora? Desde o começo, isso tem uma relação muito forte com a questão feminina, com a questão do gênero, né, desde as suas origens históricas e como a coisa se expressa mesmo hoje. E aí a gente não tem como não relacionar essas questões com o gênero, especialmente gênero feminino. A gente teve, inclusive, é importante lembrar aqui, não é uma propaganda à toa, é uma coisa absolutamente pertinente, que a gente teve a palestra da doutora Socorro França, né, nossa secretária estadual dos Direitos Humanos, e na CMFO, na Câmara Municipal de Fortaleza, no dia 8 de março, e foi anunciado, inclusive, pelo presidente Gardel, a Procuradoria da Mulher da Câmara. Então, isso aí também é algo que vem aí nesse esforço que a gente precisa ter, né, e institucionalmente, quando isso acontece também é muito importante, é muito relevante da gente saber, tá? De resto, só lembrando, quem entrou, quem estava inscrito, vai ter o certificado, vai ser emitido, o material, inclusive a gravação também, vão ser disponibilizados no site mais tarde, não posso precisar quando exatamente, mas basicamente é isso. Eu acredito, professora, que assim, você já comentou bastante, adoraria ficar mais tempo, mas a gente tem o nosso horário, né, para cumprir. Eu mesmo fiz algumas anotações aqui, então eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidades aí para, quem sabe, tratar mais em palestra, em curso, e era isso que eu queria recomendar também para o restante, né, das pessoas aqui presentes, que a gente tem, olha só, em instantes, no caso foi essa palestra, né, o que aconteceu da professora Márcia Monte. A gente vai ter na quinta-feira outra palestra, que é Entre a Ciência e a Arte, Experiências Exitosas no Mundo Acadêmico, da professora Abda Medeiros, tá? E também já tem uma programação de abril, eu insisto, que a gente vai trazer muito em breve, não pude antecipar aqui, mas certamente haverá muita movimentação, certo, gente? É isso. Mais alguma coisa, professora, você quer comentar? Não, só agradecer mesmo, né, assim, Neila, depois a gente vê isso da visão mundial, depois a gente pode, né, conversar, tá, Neila? Então, depois procura lá a visão mundial, aqui em Fortaleza, a gente pode conversar. Né? Mas agradecer, né? É uma honra, também sou professora da FAMETRO também, do curso de Serviço Social, e é uma honra também, né, estar aqui com a participação do pessoal. É muito legal, né, gente, porque a aula remota é sempre muito difícil, muito fria, né? E a participação de vocês faz a aula ficar interessante, né? Porque a gente vai interagindo e vai conversando. Muito obrigada, né, pela interação de vocês. Eu espero aí agregar um pouquinho, né? Eu sei que isso vai ser digerido depois com mais calma, né? E que vocês possam se aprofundar no tema. Obrigado, Sávio, também pelo apoio, né? Desde semana passada que o Sávio disse, professor, e aí, não sei o quê, vamos lá, bota aqui. Obrigado pela paciência, professora. Muito obrigada, tá? A gente que agradece, de verdade, viu? Obrigado. Então é isso, gente. A gente encerra essa terceira edição de um ciclo de palestras aí que a gente pretende trazer muita coisa ainda. Quinta-feira a gente tem mais, tá bom?
Um abraço, obrigado a todo mundo. Até mais. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.